o Rafael da Brothers Garage. Eu gostaria de contar para vocês um pouco da história de como começou a oficina. Nós, como muitas pessoas, tínhamos o desejo de fazer restauração e hot rod e tudo isso. Então, pessoal, tudo começou quando a minha esposa Suzana estava grávida e nós descobrimos no dia do ultrassom que era um menino, nosso filho Noah. E aí, nesse mesmo dia, eu fiz um rascunho no papel daquilo que eu achava que deveria ser o berço e posteriormente a cama dele. Então, vocês vão estar vendo aí nas imagens o desenho que eu fiz na ocasião, é o desenho original. Nesse mesmo dia, nós decidimos procurar o Fusca. Então, eu fui no site de procura, encontramos um Fusca abandonado, assim, praticamente estava no meio do mato. Vocês vão ver as imagens aí. Esse Fusca foi resgatado no mesmo dia que eu fiz o desenho. Eu e o meu irmão Fábio fomos até o local, inchamos o Fusca, levamos até o pátio da empresa, onde o Fusca já começou a sofrer as alterações que precisava para poder realizar o projeto do berço. Vocês vão ver nas imagens aí a gente cortando as partes necessárias. Depois disso, nós trouxemos o Fusca para o que hoje é a Brothers Garage, a empresa, né? E começamos a fazer um chassi, uma armação de metalon, que é onde fica o colchão. É um colchão de solteiro, tá, pessoal? Um colchão de solteiro tamanho normal. E aí fizemos a estrutura metálica, o chassi. Posteriormente fizemos toda a parte de funilaria, as partes que estavam podres, as partes enferrujadas foram trocadas. Depois de feita a funilaria, nós fizemos a preparação para a pintura. Então foi feito o emmassamento, foi passado massa poliéster, depois massa rápida, lixamento, fundo PU e por último a pintura PU. Assim que foi feita a pintura, mais ou menos uns 2 dias depois, nós carregamos o Fusca até a minha casa, colocamos ele na garagem e aí foi feita então a parte elétrica, a instalação do painel, a instalação das luzes dos faróis, as lanternas dianteiras, os para-choques, tudo isso foi instalado. Porque alguns dias depois dessa instalação, o Fusca ia ser usado no chá de bebê. Então ele foi usado na festinha do chá de bebê para colocar os presentes dentro do próprio Fusca. Depois que aconteceu o evento, o chá de bebê, eu instalei um lixo na parte superior da casa, porque o quarto do meu filho Noah fica no 2º andar. Então eu tinha que entrar com o Fusca pela janela. Então eu instalei uma talha elétrica no telhado da casa, guinchei o Fusca até chegar na altura da janela e depois o Fusca então passou pela janela. Nós tiramos os vidros, né? E o Fusca entrou pela abertura da janela. Depois que ele já estava dentro do quarto, aí eu fiz novamente a montagem, capô, faróis, para-choque, estribos, pneus, rodas. Aí foi feito também, depois que ele já estava totalmente montado, foi feito também a parte de estofamento. Vocês vão reparar que dentro do Fusca existe uma barreira embaixo do painel que é para quando o Noah ainda era um bebezinho e ele não podia rolar para baixo do capô. Então nós fizemos aí uma barreira com estofamento embaixo do painel e essa barreira então seria removida posteriormente quando ele ficasse maiorzinho, para ele ficar no sentido do comprimento do colchão. Então enquanto era um bebezinho, ficava só na parte do cockpit do Fusca. Depois que, quando ele cresceu mais, então a gente retirou essa parte e aí ele pode passar as pernas por debaixo do painel. E até mesmo entrar por baixo do capô, se caso ele quisesse, era só abrir o capô e entrar por ali. Vocês vão ver nas imagens aí, bem legal. Aí, depois de feito o estofamento, essa parte que eu expliquei debaixo do painel, eu também fiz um lustre. O lustre foi feito com uma calota de Fusca 69. Vocês vão ver uma coisa bem simples, é um bocal de lâmpada com uma armação de vergalhão de aço inox e a calota de Fusca encaixada embaixo. Inclusive ela projeta um faixa de luz para o teto. Então ficou um lustre bem legal, bem estiloso e super simples de fazer. Também, se alguém quiser maiores detalhes aí, eu posso explicar, deixe seu comentário, eu posso dar maiores detalhes caso você quiser fazer um similar. Bom, o projeto, para completar, nós fizemos a caracterização para o Herbie, né, com os adesivos.
Então ele foi adesivado, estilo Herbie, e é isso. Hoje o meu filho dorme desde os 2 meses de idade, ele já dorme dentro do Fusca. A minha filha Luísa também, eventualmente, dorme com ele que agora é uma cama, né? Não é um berço. Então, eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu e tanto quanto eles, esse projeto bacana. E eu estou à disposição para vocês mandarem aí suas perguntas e qualquer esclarecimento que vocês queiram, tá bom, pessoal? Muito obrigado por tudo. Espero que vocês tenham curtido. Deixem um like, se inscrevam no nosso canal para dar uma força, tá bom? Até a próxima.